2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os juízos, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria de fazer essa oração com vocês, que vocês possam orar junto comigo. Senhor Jesus, neste momento nós acabamos de ler a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que através do teu Espírito Santo o Senhor traga para nós a revelação desta palavra, Pai, para que nós possamos ouvir e entender o teu recado nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Quando nós falamos a respeito de Israel, e quando nós buscamos toda a história da nação de Israel, nós vimos que durante muitos anos Israel esteve debaixo de uma servidão do povo do Egito. Israel trabalhava em troca da comida, não tinha salário. E durante esses muitos anos Israel foi escravizado por esse povo do Egito. E Deus levanta então um grande líder para poder resgatar Israel da escravidão do Egito. Por quê? Porque Deus sempre amou a Israel. Israel para Deus era o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real. Deus, ele sempre teve um carinho especial pela nação de Israel. Deus sempre teve um cuidado especial com o povo de Israel. E Deus sempre amou a Israel. Fala para o teu irmão: você é Israel de Deus aqui na terra. Você é Israel de Deus aqui na terra. Isso quer dizer, querido, que assim como Deus amou Israel, Deus, ele ama você. Deus, ele ama a tua família, independentemente da circunstância, independentemente do momento. O amor de Deus, ele nunca acaba pela sua vida. Até nos momentos em que você se afasta de Deus, até nos momentos que você vira as costas para Deus, mas Deus, ele continua sempre te amando. E Deus, para provar o amor por Israel, Deus, durante os 40 anos de deserto, Deus esteve ali presente com Israel. Deus sustentou Israel no deserto. Deus cuidou de Israel no deserto. Nem quem conhece a história sabe que o deserto durante o dia era um calor terrível, e Deus colocava sombra sobre o povo de Israel, para que eles não padecessem com o sol. Durante a noite no deserto era um grande frio, e Deus colocava uma coluna de fogo, para que o povo de Israel fosse aquecido. Israel teve sede, Deus fez brotar água da rocha. Israel teve fome,
Deus fez descer maná do céu, mas em nenhum momento Deus ele desamparou o povo de Israel. Em nenhum momento Deus deixou de cuidar do povo de Israel. Mas quem conhece a história sabe que o povo de Israel, mesmo com esse cuidado, mesmo com esse zelo por Deus, Israel era um povo ingrato. Israel era um povo murmurador. Israel era um povo que tinha uma facilidade muito grande de se desviar dos caminhos do Senhor. E muitas vezes Israel deixou de adorar a Deus para adorar Baal. Muitas vezes Israel virou as costas para Deus. Muitas vezes Israel deixou de adorar a Deus como um verdadeiro Deus. Muitas vezes Israel ele foi ingrato com Deus. E um dos piores sentimentos é o da ingratidão. E nós podemos perceber que isso não tem sido diferente nos dias de hoje. Deus tem sustentado o teu povo, Deus tem sustentado a tua igreja, Deus tem cuidado das suas famílias, Deus tem cuidado de você a todo tempo. Deus tem sido o seu socorro presente no momento da tua angústia. Deus tem sido o seu sustentador. Deus não tem te abandonado em momento nenhum. Toda vez que você abriu a tua boca e buscou a Deus, Deus ele respondeu às tuas orações. Mas mesmo assim, em muitas vezes, você virou as costas para Deus. Muitas vezes você deixou de buscar a Deus. E muitas vezes você buscou soluções em outros lugares, ao invés de se voltar para Deus e buscar a solução em Deus. Quantas pessoas têm se comportado dessa maneira? No capítulo 17 de 1 Reis, Elias, diante dos 450 profetas de Baal, Elias vira então para o povo de Israel, e Elias pergunta para eles: até quando cocheareis entre dois deuses? Até quando? Se Baal é Deus, sirvam. Agora, se Deus é Deus, busque. Porque o povo de Israel, ele tinha essa facilidade, querido. E ainda existem muitas pessoas que ainda não se entregou verdadeiramente a Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão em cima do muro. Estão com o pé na igreja, estão com o pé no mundo. Estão com o pé na igreja, estão com o pé no mundo. Uma hora serve a Deus, outra hora serve ao mundo. E quando nós analisamos a Bíblia, a gente percebe que por dois momentos na Bíblia, Jesus ele chorou. Jesus ele chorou quando ele entrou por Jerusalém e viu a cidade todas destruídas. Jesus ele viu um monte de pessoas, usando a casa de Deus para poder fazer negócios. E Jesus ele chora. Segunda vez, Jesus ele chora, quando Lázaro havia morrido. E Jesus viu a incredulidade do povo, e isso entristeceu o coração de Jesus. E Jesus ele chora. Aí eu fico imaginando, se nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos olhar para o céu,
Ah, se nós pudéssemos contemplar Jesus sentado à direita do Deus Pai. Eu fico imaginando a tristeza e a angústia de Jesus. Eu fico imaginando, querido, como Jesus ele tem chorado à direita do Pai, quando ele olha para a terra e contempla a igreja nos dias de hoje. Eu fico imaginando, quando Jesus ele vê certos comportamentos de muitos aqui na terra. Eu fico imaginando, quando Jesus ele contempla, ele olha para a igreja e vê da forma como a igreja tem o adorado. Eu fico imaginando a tristeza no coração de Jesus, quando ele vê o sentimento de ingratidão na vida de muitas pessoas. Eu fico imaginando a tristeza de Jesus, quando você busca soluções em tantos lugares, enquanto Ele está ali pronto para poder te abençoar, para poder te dar a tua vitória, para poder solucionar o teu problema, mas você não tem buscado, você tem abandonado Jesus, você tem esquecido Jesus, você não tem lembrado que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e que Jesus não vai ao Pai, que ninguém vai ao Pai, a senão por Ele. Muitos têm esquecido isso. E assim foi com o povo de Israel. Quando Deus levanta Oséias, Oséias que significa salvação, Deus levanta Oséias no momento em que o povo estava entregue à iniquidade, no momento em que Israel estava afundado no pecado, no momento em que Israel tinha se esquecido de Deus. Israel esqueceu de tudo aquilo que Deus havia feito para eles no deserto. E segundo a história, havia prostituição e infidelidade, criminalidade, matança. Israel estava totalmente entregue ao pecado. E Deus levanta Oséias para que transmitisse esse recado para Israel. Deus fala para Oséias: olha, vai lá, diga a esse povo que se eles não abandonar o pecado, que se eles não abandonar esse mundo, eu vou pesar a minha mão sobre eles. O meu juízo virá sobre Israel se eles não se voltarem para mim. Pastor, mas Deus castiga? Sim, querido. Tem pessoas que pensam que Deus não castiga, não. Eu te pergunto, qual é o pai que não castiga o filho? Hã? Só que o castigo de Deus para Israel não era para poder destruir o povo de Israel, não, porque Deus amava, e a Bíblia diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. O castigo que Deus Ele iria lançar sobre Israel não era para destruir o povo de Israel, não. Sim, querido, era para a restauração da nação de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que é do coração de Deus que todos se salvam. Então Deus, Ele queria trazer a Israel um novo tempo. Deus queria uma Israel santa. Deus queria santidade no meio do povo de Israel.
Aí, querido, tem muitas pessoas que pensam que tudo é o diabo que faz. Não, querido. Você precisa entender o que a Bíblia diz. Você precisa entender. A Bíblia diz que eu colho aquilo que eu planto. Planto, querido. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida não é culpa do diabo, não, querido. É Deus chamando a sua atenção para que você tome uma posição diante de Deus. Por quê? Porque do jeito que você está, do jeito que você caminha, querido, você vai ir direto para o inferno. E Deus não quer isso. Ah, pastor, ora por mim, porque o diabo está se levantando lá na minha casa. Não é o diabo não, querido. É você que precisa tomar uma posição diante de Deus, para que Deus se manifeste sobre a tua vida. É você que precisa buscar mais santidade. É você que precisa buscar mais a Deus. É você que precisa se colocar diante da presença de Deus. Deus, Ele permite certas coisas para que você entenda que Ele é Deus na sua vida. Deus, Ele permite certas coisas para que você entenda que quem governa a tua vida é Ele, não você. Deus permite certas coisas, querido, para que você entenda que as coisas têm que ser do jeito dEle e não do jeito que você quer. Deus permite certas coisas na tua vida para você entender, querido, que Deus, Ele quer você por inteiro e não pela metade. É isso que Deus quer. Quando Deus, Ele levanta Oséias para poder falar com o povo de Israel, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se voltasse para Ele. Quando o povo, ele recebe essa palavra do profeta, o povo se encolhe. O povo, no mesmo momento, epa, peraí, nós precisamos voltar para Deus. Olha o capítulo de número 1, querido, diz assim, olha, o versículo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A intenção daquele povo não era um arrependimento genuíno. A intenção daquele povo em voltar para Deus é para que Deus os livrasse de todas as consequências dos seus pecados. E tem muita gente assim, muita gente assim, quer se livrar das consequências, mas não quer se livrar do pecado. Quer ficar livre das consequências, mas quer continuar no pecado. E isso não tem jeito, não tem condições, porque as consequências do pecado, elas virão. Todo pecado tem a sua consequência, não adianta. Mas o povo, ele estava em busca de solução. O povo estava em busca de resposta. O povo estava em busca de um acerto de Deus. Mas o coração do povo ainda não estava verdadeiramente ligado em Deus. E a gente percebe, querido, que muitos têm agido assim como o povo de Israel. Vem para a presença de Deus, mas em busca de uma cura.
estão em busca de libertação na família, estão em busca de milagres, estão em busca, querido, de sinais, estão em busca de bênçãos, mas não querem consertar a tua vida diante de Deus. O que vocês precisam aprender, que as bênçãos, elas são consequência do nosso comportamento, da nossa posição, de como nós agimos diante de Deus. No capítulo 15, do segundo livro de Crônicas, Deus, Ele repreende o povo de Judá. E Deus, Ele fala assim: olha, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Enquanto vocês me largarem, eu também vou largar vocês. E é assim, querido. Enquanto você estiver com Deus, enquanto você estiver em santidade, enquanto você ser fiel a Deus, enquanto você estiver com a tua vida consagrada diante de Deus, Deus vai estar contigo. Aconteça o que acontecer, você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas se você estiver com a tua vida diante de Deus, Deus, Ele sempre vai enviar anjos para poder te proteger. Porque é assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz. A Bíblia diz no Salmos 91 que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todo o tempo. Mas você tem que estar dentro do conceito de Deus. Você tem que estar dentro do propósito de Deus, querido. Você não pode estar servindo a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Jesus diz assim: olha, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é que me ama, e eu o amarei, e o meu Pai se manifestará na vida dele. Tudo é consequência, querido, da nossa posição diante de Deus. Tudo é consequência da forma como nos apresentamos diante de Deus. Você precisa entender uma coisa: você tem que servir a Deus, não por aquilo que Deus Ele pode fazer na tua vida, não. Você tem que servir a Deus por aquilo que Deus Ele é e representa na tua vida. Os milagres, as bênçãos, são consequência da nossa fé em Deus. Tudo de bom acontece na nossa vida é mediante aquilo que nós plantamos, é mediante como nós agimos diante de Deus. Deus, Ele não está procurando religiosos. Não. Deus, Ele não está procurando frequentadores de igreja, não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não. Talvez você seja até uma pessoa fiel aqui na igreja. Talvez você é presente em todos os cultos. Talvez você seja presente no Tadel. Talvez você seja um grande líder de célula. Talvez você seja um grande supervisor de setor. Talvez você seja um grande supervisor de área. Mas aí eu te pergunto:
E quando você está lá fora, quem você é? Quem você é? Como tem sido os teus comportamentos lá fora? A mulher de Samaria vira para Jesus e fala: Senhor, os nossos pais adoravam no monte, e nós, aonde nós adoraremos? Jesus, nem no monte, em Jerusalém, qualquer lugar, porque Deus ele está procurando o verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade. E o verdadeiro adorador adora a Deus aqui na igreja, adora a Deus no teu trabalho, adora a Deus na tua família, adora a Deus na rua, adora a Deus com o teu vizinho, em todo o tempo. Ele adora a Deus com os teus comportamentos e as tuas atitudes. Esse é o verdadeiro adorador. Porque não adianta. A Bíblia diz, amado, que Deus, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso caminhar. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe, né, daquilo que a gente vai falar, antes de sair qualquer palavra na nossa boca. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz: para onde fugirei eu da face do Senhor? Se eu for para o alto, o Senhor lá está. Se eu armar a minha cama na profundeza do abismo, o Senhor também está. Então não adianta. Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe se a tua adoração é verdadeira ou não. Deus, Ele sabe se você tem andado em santidade ou não. Deus, Ele sabe, querido, de tudo aquilo que Ele tem feito. Deus, Ele te vê quando você está na tua casa. Deus, Ele te vê quando você está sozinho no teu quarto. Deus, Ele te vê quando você está diante das redes sociais. Deus, Ele te vê. Não adianta. Não adianta você chegar aqui na igreja e pedir perdão a Deus para os seus pecados, se amanhã você está cometendo os mesmos erros. Não adianta. Não adianta você vir aqui no altar, chorar, derramar as tuas lágrimas, se os teus comportamentos lá fora não correspondem às tuas atitudes aqui dentro da igreja. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que ver a presença do Espírito Santo refletindo sobre a tua vida. As pessoas têm que olhar você passar e dizer assim: eis que passa por mim todos os dias, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. É isso que Deus, Ele quer de você. É isso que Deus, Ele quer de você. A Bíblia diz que nós somos carta de Deus aqui na terra, lida e observada por todos. Como tem sido as suas atitudes quando você não está aqui na igreja? Como tem sido o teu comportamento dentro da tua casa? Como você tem agido diante da sociedade? Como as pessoas olham para você lá no teu trabalho? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Querido, o que Deus, Ele queria de Israel era um arrependimento sincero, era um arrependimento genuíno. E não, nós lemos pelo texto que Israel estava preocupado com as bênçãos, Israel estava preocupado com os milagres,
Mas Israel não estava preocupado em tomar uma posição diante de Deus. E aí nós lemos, no versículo de número 2, depois de 2 dias, nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha Israel colocando uma condição para Deus. Olha Israel colocando uma condição para Deus. Tem muitas pessoas, querido, que têm colocado uma condição de Deus. Tem muitas pessoas que estão querendo marcar a data para Deus abençoá-las. Tem muitas pessoas que pensam que Deus tem que fazer somente aquilo que ela quer. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, e nem os caminhos de Deus são como os nossos caminhos. É Deus, é quem determina o que vai acontecer nas nossas vidas. É Deus quem sabe aquilo que é melhor para nós. Sabe por que muitas pessoas estão abandonando a Deus? Porque não estão conseguindo as bênçãos no tempo que eles gostariam de conquistar. Tem muitas pessoas abandonando a Deus, se apostatando da tua fé, porque os milagres não estão acontecendo sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que não estão entendendo, querido, que tudo tem que ser conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. Até Jesus sabia disso. E Jesus nos ensinou, quando ele estava no Getsêmani, triste, angustiado, não querendo se entregar, porque ele sabia de tudo que ele ia passar, mas ele vira para o Pai e fala: Pai, afaste de mim este cálice, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Tem muitas pessoas que estão querendo que Deus faça a tua vontade. Tem muitas pessoas que estão querendo que Deus faça aquilo que Ele quer. Tem muitas pessoas que estão querendo que a bênção aconteça logo. E não, querido, Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de estar triste, há tempo de estar alegre, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Aí muitos passam um tempo na presença de Deus, aí depois volta para o mundo. Por quê? Porque as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam. Queriam que fosse da sua maneira, mas Deus, Ele tem uma forma diferente para trabalhar e para agir nas nossas vidas, querido. E a forma que Deus Ele trabalha sempre nos leva ao caminho da vitória. Então não importa o que você esteja passando hoje, não importa qual seja a sua circunstância, não importa qual seja o momento difícil que está vivendo, querido, entrega a tua vida a Deus, abre o teu coração, se posicione diante de Deus, se coloque diante de Deus com sinceridade, querido, porque no tempo certo, aquilo que você espera, aquilo que você deseja, vai acontecer, querido, mediante a tua busca, mediante a tua sinceridade, querido, porque Deus, Ele tem o prazer em abençoar o teu povo, porque Ele te ama, e Ele vai sempre te amar. Há um tempo determinado. Talvez você esteja vivendo dia de muitas frustrações. Ei, se volte para Deus.
Se entrega totalmente. Abra teu coração e fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Cumpre o teu querer. Cumpre o teu agir. Cumpre as tuas promessas na minha vida. Faça isso. Não faça como o povo de Israel. Olha, continuando o versículo 3, diz assim: olha, conheçamos e prossigamos sem conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha, querida, a intenção do povo de Israel. Ele estava esperando a colheita. A chuva serôdia é uma chuva que acontece na primavera, acontecia na primavera, no tempo da colheita. E o povo de Israel, ele estava com os seus olhos fixados para a bênção, mas estava esquecendo de olhar para o abençoador. Tem muita gente assim, querido. E sabe por quê? Que muitas vezes a bênção ainda não aconteceu na tua vida, porque Deus conhece você. Deus conhece o teu coração. Deus, Ele sabe que se Ele te abençoar, você vai sair daquela porta ali e nunca mais vai voltar. Deus, Ele sabe que se Ele curar a tua enfermidade, nunca mais você pisa aqui dentro. Deus, Ele sabe disso. E a Bíblia diz que é melhor entrar no céu manco do que ir para o inferno com as duas pernas. É melhor ir para o céu caolho do que ir para o inferno com os dois olhos perfeitos. Deus prefere recolher você com esta enfermidade do que curar você e depois você abandonar Ele. Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe quem é você. É por isso que muitas vezes Deus não cura. É por isso que muitas vezes Deus não faz milagre. Porque Deus, Ele pode. Deus, Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. Porque nós aprendemos que Ele é o Deus do impossível. Mas o milagre só vai acontecer quando você estiver pronto para receber esse milagre. Quando você estiver na posição de Deus. Quando Deus, Ele olhar para você e ver que você está preparado para receber essa bênção, aí sim as portas do céu se abrirão e as bênçãos virão sobre a tua vida. Mas enquanto Deus, Ele vê que Ele pode te perder, Deus, Ele não vai te abençoar. É por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, estou forte. Paulo diz isso. Isso quer dizer, quando eu estou doente, quando eu estou com problema, quando eu estou com dificuldade, é aí que eu busco a Deus. Tem pessoas que é assim, só busca a Deus nos momentos de tempestade, só busca a Deus nos momentos de dor, só busca a Deus porque está vivendo uma tribulação na tua casa. Tem muita gente assim, só busca a Deus nos momentos difíceis. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você busque a Ele em todo o tempo. Deus, Ele quer que você busque a Ele no momento da bonança, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, no momento da felicidade, no momento de tristeza. Deus, Ele quer que você busque a Ele em todo o tempo. É isso que Deus quer. E é isso que Deus, Ele queria do povo de Israel. Mas o povo de Israel estava com o coração voltado para as bênçãos, estava com o coração voltado para os milagres. No versículo de número 4, diz assim: que te farei, ó Efraim?
que te farei ajudar? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Olha, querido, tem pessoas que são como o orvalho da madrugada. Quando vem o sol, esquenta, o que acontece? O orvalho cessa, o orvalho acaba. Tem pessoas dessa forma. É como eu disse um dia na teologia, tem muito crente ioiô dentro da igreja. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Uma hora está todo avivado, querendo fazer a obra, está cheio de esperança, está cheio de projetos, está cheio de planos. Outra hora, não quer saber de célula, não quer saber de discipulado, não quer saber de mais nada, não quer fazer nada dentro da igreja. Uma hora está motivado, outra hora está desmotivado. Uma hora está com semblante, cheio de alegria, outra hora está cabisbaixo. Outra hora crê que Deus vai livrar ela dessa situação, outra hora já acha que a tua vida não tem mais jeito. Outra hora está com o teu coração sedento, cheio de ardência, querendo buscar a obra, querendo ganhar almas, querendo trabalhar para Jesus. Outra hora não está querendo fazer nada. Tem muitas pessoas assim, querido, que não tem o equilíbrio espiritual. E o que Deus está procurando, querido, são pessoas que têm o equilíbrio, pessoas que não se importam com as circunstâncias, pessoas que estão todos os dias com a mesma chama, com o mesmo vigor, com a mesma vontade, com a mesma alegria. Faça sol, faça chuva, está doente, está com saúde, está com problema em casa, está sem problema, mas aquela pessoa, ela está no mesmo parâmetro, porque ela crê que a vida dela está totalmente nas mãos de Deus. É isso que Deus quer de você, querido. É isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que escreve aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E escreve a igreja em Gálatas no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo hoje, não vivo segundo a carne, mas eu vivo pela minha fé. Ele quer, querido, pessoas que seja como Paulo, que diz assim aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: olha, em todas as coisas eu estou instruído, eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso padecer necessidade, eu posso toda abundância, eu posso ter abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está procurando pessoas que crêem nas suas promessas, pessoas que não se retrocedem, pessoas que não murmuram, pessoas que não reclamam. Tem pessoas que reclamam de tudo, por quê? Porque não está com o teu coração totalmente entregue a Deus, não está com o teu coração todo voltado para Deus. Por quê, querido? Aqueles que estão com o teu coração voltado para Deus
Não importa a circunstância, que Ele só dá glória, só dá aleluia. O vento está soprando, Ele está dando glória, Ele está dando aleluia. A chapa está esquentando em casa, Ele dá glória, Ele dá aleluia. Está desempregado, mas Ele está dando glória, está dando aleluia. Não tem nada para comer em casa, mas Ele está dando glória, está dando aleluia. O filho está na droga, Ele dá glória. O marido está fora da presença do Senhor, ela dá glória. É isso que Deus, Ele está procurando nos dias de hoje. É isso, querida. E no versículo de número 5, diz assim: porque os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. No versículo de número 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Deus está procurando, querido, são pessoas que amam verdadeiramente a Ele, pessoas que estão com o teu coração totalmente voltado para Ele, pessoas que não importam, pessoas que não pensam em outras coisas a não ser as coisas de Deus. Eu te pergunto, será que você tem amado a Deus verdadeiramente? Será? Será que Deus, Ele tem olhado para você e tem visto um grande amor no teu coração? Será que você tem chorado por aqueles que estão perdidos? Será? Será que você está preocupado com aqueles que estão perdidos? Será que você faria qualquer coisa por amor a Deus? Será que Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na tua vida? Ou Deus está lá no final da fila? Será que você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Será? Será que o amor que está dentro do teu coração é semelhante ao amor de Abrão? Abrão, Deus chega para ele e fala: Abrão, sacrifica o teu filho Isaque por amor a mim. Abrão não pensou duas vezes, levantou de madrugada, pegou lá o seu burrinho, jumentinho, chamou um dos seus criados e foi para o monte para poder sacrificar o teu filho por amor a Deus. É claro que Deus não permitiu que Isaque fizesse isso, mas Deus queria contemplar o amor de Isaque por ele. Abrão. E Deus chegou a uma conclusão, que o amor de Abrão era sincero, era verdadeiro. Quem ama não abandona. Quem ama quer estar junto. Quem ama, querido, tudo suporta. Tem muita gente abandonando a Deus por causa de pequena coisa. Aí eu te pergunto, aonde está este amor? Que amor é esse? Quem ama quer estar juntinho. Quem ama quer trocar declarações de amores. Quem ama elogia. Quem ama conversa todo dia. Isso é amor. Deus não está preocupado se você vem à igreja todo dia. Deus não está preocupado em religiosidade, não. Deus, Ele está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. É isso que Deus, Ele quer de você. Deus, Ele quer, querido,
uma aliança contigo. E a aliança, ela não se quebra. A aliança, ela não se rompe. A aliança, ela permanece para sempre. E é isso que Deus ele quer contigo. E nessa noite, Deus ele quer renovar essa aliança contigo. Nessa noite, Deus ele quer fazer um concerto contigo. Nessa noite, Deus ele te convida a vir até Ele. Deus ele te convida a consertar a tua vida diante dEle. Nessa noite, Deus ele quer olhar para você e quer ver, um coração puro, um coração em santidade. Deus ele quer um arrependimento genuíno nessa noite de você. É isso que Deus ele quer. É isso que Deus ele quer de você. Deus ele quer renovar as alianças contigo nessa noite. De repente você está aqui em nosso meio, e o Espírito Santo nessa noite revelou algo no teu coração através desta palavra. E você sabe que você está fora dos propósitos de Deus. Você sabe que você está numa posição onde Deus não gostaria que você estivesse. Você sabe que os caminhos que você está seguindo não são os caminhos que Deus ele projetou para a tua vida. E Deus te chama nessa noite para um novo concerto. Deus ele te chama nessa noite para uma renovação de aliança. Deus ele te chama nessa noite porque Deus ele quer restaurar a tua vida. Deus ele quer fazer de você um novo homem. Deus ele quer fazer de você uma nova mulher. Deus ele quer estar próximo de ti. Deus ele quer andar contigo o tempo todo. Sabe por quê, querido? Porque você é a mais perfeita criatura de Deus na face da terra. Você, querido, é como a menina dos olhos de Deus. Você, querido, é a coisa mais importante que Deus tem aqui na terra. Por você, querido, Deus ele faz o sol parar. Por você, querido, Ele faz acontecer terremoto. Por você um dia, Deus abriu mão da coisa mais preciosa que Ele tinha. Por você, Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Por causa de você. Por causa de você. Jesus entregou a tua vida na cruz do Calvário. Por causa de você. Jesus ele foi açoitado. Por causa de você. Jesus ele recebeu uma coroa de espinho na tua cabeça. Por causa de você. Jesus ele foi entregue à morte. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém um dia sacrificou a sua própria vida por amor a nós. E o que você tem feito para poder agradecer a Deus por aquilo que Ele fez pela tua vida? O que você tem feito, querido? O que você tem feito? Deus ele quer você totalmente para Ele. Deus ele não quer dividir você com ninguém. Deus ele quer você por inteiro. Deus ele quer pegar você no colo, te abraçar e falar: meu filho amado, a quem tanto amo.
Mas você precisa tomar uma posição. Você precisa consertar a tua vida. Você precisa voltar para Deus enquanto há tempo. Você precisa se entregar de corpo e alma para Deus. Você precisa, querido, buscar uma vida de santidade diante de Deus. Porque Deus, Ele te amou, Ele te ama e sempre vai te amar. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Cadê o ministério de louvor?